Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Um bom dia, um excelente dia, que seja este um excelente dia. E a gente vai dar uma analisada, vai dar uma estudada ou uma meditada a respeito do segredo de semear. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7 ao 9, que não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos, se não desanimarmos. Talvez o obstáculo mais comum ao cristão, quando entram num lugar escolhido, seja sentir-se como se estivessem perdendo tempo, né? Imaginando que o seu período de oração e meditação não resultará em nada. Isso é comum acontecer com a gente. Às vezes a gente sai para a oração, resolve tirar um período para a oração e a gente parece que já vai com o coração assim: meu Deus, o que eu vou falar com Deus? Será que eu vou ser ouvido? Será que Deus está dando atenção para a minha conversa, para a minha oração, né? E é uma grande tentação. Nesse momento em que nos sentimos importantes, a vontade de fazer outra coisa qualquer, como dar uma de ombros, que significa talvez amanhã eu me sinta melhor. Esse é uma grande tentação que acontece com a gente. Eu acho que vou deixar para orar amanhã, viu? Porque parece que eu não estou me sentindo bem hoje. Estou sem argumentos. Isso acontece muito. Acontece muito essas coisas. Então, isso traz um pouco de insegurança, vamos dizer assim, traz um pouco de insegurança para nós. E aí acaba que a gente diz assim: eu acho que amanhã, eu vou orar amanhã, hoje eu não estou preparado para a oração. E algumas pessoas ficam tão desmotivadas com esses sentimentos de ineficácia que passam a ser negligentes, né? Espero que o segredo desta conversação que nós teremos aqui ajude você a voltar para os trilhos. Então, o objetivo é fazer o melhor. O objetivo é nós entendermos melhor e crermos melhor, né? Veja um segredo maravilhoso contido em Gálatas 6. Diz assim: quando você semeia no Espírito, ao dedicar tempo ao lugar de oração, certamente colherá vida no Espírito. Geralmente aplicamos estes textos à contribuição financeira, e isso se aplica igualmente à busca de Deus em meditação para ouvi-lo. É impossível semear no Espírito sem ter uma colheita correspondente. É impossível você se ligar a Deus sem que Ele se ligue a você. É impossível você buscar o entendimento do Senhor sem que Ele te abra a mente. Porque quando você entra para a conversa espiritual com Deus, Ele entra também
com o seu lado espiritual para te fortalecer e para te animar e para te fazer entender o que ele quer e o que ele está entendendo daquilo que tu está falando, né? Quando a gente fala de semear, fala no sentido de dedicar tempo ao lugar de oração. E a gente está falando em estabelecer padrões e hábitos que permitam passar diariamente um tempo significativo com Deus, num lugar totalmente reservado para Ele. Esse tipo de semeadura inevitavelmente produzirá uma colheita em sua caminhada com Ele, com Cristo. E isso mudará tanto você, né, como a sua vida espiritual, que por sua vez começará a fazer tudo diferente em sua volta. Começa a afetar tudo que está em sua volta. E você começa a se conectar de uma forma tão espetacular, vamos dizer assim, né? Tão firme e forte, que você vê coisas acontecer que você fala, não imaginava que isso ia acontecer. Jamais eu pensava isso. Veja bem um propósito, às vezes você está já desanimado até de entregar currículos, isso, aquilo, falar com um, falar com outro, que você está precisando de um trabalho, de um emprego, que seja a altura da sua sobrevivência, das suas despesas, né, na sua casa, na sua vida em particular. E você acha que fechou todas as portas e que não tem a mínima condição. De repente você resolve falar com Deus a respeito desse assunto. De repente você resolve se conectar com Ele em oração e escolhe um determinado horário, um determinado lugar, para você entrar nesse confidencial com Ele. E quando você faz isso, observe que dentro de pouco tempo algo acontece. Às vezes não é aquilo que você esperava que fosse, mas é aquilo que veio lhe alegrar naquele momento para se abrir um leque de esperança. Então, quando você semeia isso para Deus, a tendência é que frutifique, é que cresça uma árvore que dê frutos. E isso você só consegue quando você tem aquela volúpia de desejo de se dobrar diante do Senhor, de falar com Ele. O se dobrar que eu falo não é você se colocar de joelhos, porque tem pessoas que não têm condições de se ajoelhar diante de Deus, mas tem condições de falar, tem condições de abrir o coração, tem condições de se conectar com o Senhor, tem condições de expor os seus desejos. Aí você não pode dobrar o seu joelho, você pode ficar andando naquele lugar que você escolheu para estar, se sentar, deitar-se, barriga assim, ou de bruços, mas de uma forma ou de outra você achou que só conversando com Deus seria a solução. E quando você resolve fazer isso, você está semeando esperança, semeando fé e crendo que o próprio Deus, Ele pode te conceder tal liberdade e abrir tal porta. E isso acontece, porque é o exercício da fé que faz isso, né? Nós vemos muitas passagens bíblicas aí onde pessoas com fé se determinaram e chegaram até ali. Nós vemos um caso do nosso rei Ezequias, né? O rei Ezequias, ele estava propenso à morte. Ele estava sendo condenado à morte pelo próprio Deus, quando manda o profeta lá dizer para ele, olha, põe em ordem tua casa aí, porque dessa cama tu não vai sair. E o profeta foi enfático, e chegou lá e levou o recado de Deus para ele, e ele sentiu que aquilo ali era um recado de Deus. O que ele fez? Ele se reservou
Ele entrou no seu secreto com Deus. E ele virou o rosto para a parede. E ele começou a expor o seu assunto para Deus. Ele começou a colocar a importância de ter mais alguns dias de vida. E ele começou a se confessar com o Senhor. E admitir os seus erros. E o que foi que Deus fez? Não esperou para outro dia. E nem para outra semana, ou para outro mês, ou para outro ano. De imediato, o Senhor resolveu o assunto. Antes que o profeta se retirasse do palácio, o profeta já volta atrás e traz um novo recado de Deus, dizendo que, olha, a tua porta se abriu para ti, rapaz. Mais 15 anos que foi acrescentado de vida, faz o melhor aí, né? Então, este segredo, ele sustentou em momentos quando estava muito tentado a desistir da intensidade da busca por Deus. Veja bem que ali, aquele rei estava sendo tentado a desistir das suas esperanças, a desistir dos seus propósitos. E o que Deus fez? Ele falou, não, para aí, rapaz, que eu vou alimentar a tua fé. Eu vou lhe proporcionar momentos que você pode dizer que foi Deus quem fez. E é isso que Deus quer de nós. Que nós tenhamos o segredo de semear dentro de nós. Semear coisas dentro de nós que podem proporcionar, não só para nós, para com aqueles que estão conosco, a ter vantagens, né? E provas testemunhais de que Deus é conosco, de que Deus faz por nós. O Senhor se alegra quando o homem resolve olhar para ele e dizer, eu preciso de ti. Eu necessito das tuas mãos sobre mim. Eu quero ir adiante, Senhor. Não estou podendo. As minhas esperanças estão minguando. A minha fé está a ponto de desaparecer. Mas eu estou aqui consultando contigo. Eu quero semear dentro de mim o poder de vencer. O estímulo de ganhos, de superações. Eu estou querendo, Senhor, que Tu me abençoe de forma que eu possa testificar aquilo que Tu fizeste por mim. Quando entramos em segredo com o Senhor e quando buscamos semear dentro de nós o poder de Deus no nosso cotidiano, a vitória é garantida. Semeia, busca falar com o Senhor aquilo que tu precisa. Ele é pronto para te atender. E Ele está te ouvindo. Qual é o teu tempo com Deus? O que tu necessita de Deus? Até onde Deus é contigo? Até onde a fé da semeadura está dentro de ti? Confie em Deus. Semeie o melhor no teu coração. E a colheita vai ser farta. Que Jesus te abençoe. Que a paz reine dentro de ti. E que tudo seja cada vez melhor. Amém?